aqui a aula. Então, eu começo hoje com a parte de medicina de herpetofauna, já que na semana passada a gente fez a parte introdutória, a apresentação. Ficou alguma dúvida sobre o trabalho, sobre a prova? A Cíntia estava me perguntando algumas coisas anteriormente. Ô Cíntia, abre o microfone. Oi. Eu te aconselho da próxima vez colocar essa pergunta que tu fizesse sobre a capivara lá no grupo de WhatsApp, tá? Porque eu coloquei lá agora sobre o podcast, e às vezes se tu colocares lá, abre até as questões do que outros alunos pensam, de outras cidades, outras regiões. Assim, não tem problema nenhum me perguntar, eu sei que tu ficas tímida, mas eu te aconselho a colocar informações que tu pegares sobre as capivaras, fazendo complementação lá no WhatsApp, tá certo? Tá. Era uma história comprida, eu falei, não sei se adianta. Adianta. Eu acho que esse é o papel do grupo de WhatsApp, a gente discutir e conversar. E é algo extremamente relevante, porque vários lugares me perguntam, e vira e mexe, capivara vira uma conversa que retorna nessa questão de controle ou não, tá bom? E eu aconselho todos vocês fazerem o mesmo. Tem algum caso clínico, tem alguma coisa que está perturbando, coloca no grupo de WhatsApp para a gente poder conversar. Mas, pois bem, retomando então, eu ia falar vaca fria, mas no caso, ao jacaré. Primeira coisa, réptil não é uma espécie de sangue frio, tá? Essa questão de animal de sangue frio, ela já caiu por terra faz tempo, tá? Então a gente chama de animal que tem um ectotérmico, que é dependente da temperatura ambiente externa. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês estão ouvindo o som? Não. Não? Tá, então só tá com barulho de mar, o cara tá filmando um jacaré, ó, ele parou de moto ali, agora ele filmou o jacaré em toda a região, né? Então aqui é Laguna, ó, o Tourist, a praia ali do Gin. Ele filmou o jacaré, tá mostrando o jacaré descansando na beira da praia. E aí ele vem filmando tudo com o celular, da ponta do rabo, e ele vai olhar exatamente. Tomou uma mordida, né? E vem o grande monstro e passa por cima do telefone. E ainda vocaliza. E ele fala, querido. Qual é a impressão de vocês? O que vocês acham desse vídeo? Qual é a opinião de vocês a respeito desse vídeo? Eu acho que o animal só atacou porque o cara foi pra cima, né? O animal atacou, Ana? Tem certeza? Não, só se defendeu, o ato dele. Ele reagiu, né? Isso, eu me expressei mal. Tudo bem. E por que e aonde que o cara foi? Que ele foi mordido? Na lateral, né? Na lateral. Crocodiliano não morde para frente, tá? Crocodiliano não boca para frente. Ele boca de lateral. Ele dá a bocada pro canto. Então, primeiro, o cara mostrou falta de respeito, falta de vergonha na cara e nenhum conhecimento biológico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, por isso que eu falo, o crocodiliano, né, os répteis, não são animais de sangue frio. Eles são animais de sangue ectotérmicos. Eles precisam, então, um jacaré apareceu na beira da praia, da beira da praia, né, ele saiu com fluxo de alguma água salobra, ele foi para a areia para poder se esquentar, estava lá lagarteando, né, ou crocodiliano, e vem o xarope filmar. Gente, o animal não estava fazendo nada, não estava enchendo o saco de ninguém. Esse vídeo, há uns 2 anos atrás, foi antes da pandemia, esse vídeo passou em um monte de lugar e me perguntavam, né? O que deve ser feito com o jacaré? O que deve ser feito é não encher o saco dele. Então, é extremamente importante a gente entender que réptil, ele tem uma biologia diferente e ele tem um padrão de comportamento distinto, mas não significa que o réptil seja um animal parado, seja um animal tranquilo. Ele simplesmente gasta energia quando ele acha que realmente precisa. E esse é o momento que ele achava que o animal ficou esperando e acreditava que não precisava gastar energia. E uma outra coisa a respeito de réptil, né?
Um erro que a gente tem de interpretação, que as pessoas têm de interpretação, é que os dinossauros, né, eram répteis ou que deram origem aos répteis. Mentira, tá? Dinossauro, na verdade, eram animais que cada vez mais a gente entende que apresentavam penas, sendo assim, pelos padrões que eles apresentavam, eram animais que tinham a temperatura corpórea contínua, ou seja, eles eram o que a gente chama de homeotérmicos, e animais homeotérmicos que apresentam pena, hoje, né, a gente chama eles de aves. Então, os dinossauros, eles são do mesmo grupo das aves e eles não têm relação nenhuma com os répteis. Por que eu digo isso? Se a gente entende de classificação, quem é parente de quem, eu posso fazer uma extrapolação. Então, os crocodilianos, né, os répteis, as cobras, os lagartos, são animais são animais independentes, enquanto os dinossauros são animais próximos das aves. Mas dentro dessa classificação, então, gente, dinossauro não eram répteis. Mas o que a gente tem visto cada vez mais com a melhora da classificação é um ponto importante, onde se tem discutido bastante a respeito disso, onde os crocodilianos eram animais próximos, relativamente próximos dos dinossauros, né? As tartarugas, elas tinham um ramo, né, de separação muito antigo, e cobras e lagartos são quase que outro grupo de classificação. Então, o que a gente entende, né? Ó, de dinossauro saiu aqui, ó, as aves. Então, o que a gente chama de répteis, que está aqui em verde, com exceção dos dinossauros, é um grupo extremamente diferente um do outro, né? É um grupo com uma grande variedade de metabolismo, de fisiologia, e por uma questão muito mais anatômica externa, né, de classificação, baseada na classificação linear, a gente colocou tudo num grupo só. Então, os répteis é um grupo de animais, né, que a gente acaba classificando como seres rastejantes. São, na sua grande maioria, tetrápodas, apresentam 4 membros, com exceção das serpentes, que não apresentam membros, e tem esse padrão de corpo escamoso, né? Aqui é um exemplo do lagarto Jesus Cristo, é um animal que eu encontrei em Belize, e ele tem essa crista muito bonita, lembrando alguns dos dinossauros, né? Mas eles chamam de lagarto de Jesus Cristo porque quando ele corre e passa por cima de uma superfície d'água, ele toca a água, mas ele não afunda. É um animal bem interessante. Mas eu trouxe essa foto para a gente prestar atenção que algumas características, né, como é o caso aqui da crista, apesar da gente ver a descrição em alguns dinossauros, não tem correlação direta nenhuma desses lagartos com os dinossauros pré-históricos. E o que é mais importante para nós? Na verdade, com o passar do tempo, as pessoas cada vez mais, existem pessoas que têm interesse em ter o que a gente chama de espécies exóticas. Sempre me perguntam, né, mas por que uma pessoa quer ter uma serpente? Para que uma pessoa quer ter um lagarto? Gente, por que uma pessoa quer ter um pug? Alguém tenta me explicar. Para que serve um pug? O que vocês acham? Libera aí o microfone. Por que uma pessoa tem um pug? Se é um animal que vai dar problema. Por que tem um shih tzu? Que é um animal peludo e inadequado para nossa região, com a cara achatada, com problema do coração. Por que a pessoa tem um bulldog? Por que a pessoa tem um pincher? Me expliquem. Por que alguém torce para o Vasco? Algumas coisas no mundo não existem, não tem explicação. Tentem me explicar. Pessoal? Alguém aí? Ou estou dando aula sozinho para variar? Não tem explicação. Exatamente. Não tem explicação. Mas cada um tem um gosto. Confere? Então, quando a gente não, como é que eu vou dizer para vocês? Quando a gente não perde tanto tempo assim em dar as mil explicações, a gente começa a entender que as pessoas simplesmente começam a ter interesse. Então, agora vamos pensar no tipo de cliente, né, de pessoa que teria um réptil. Normalmente são pessoas que têm uma forma de não gostam de ter um manejo diário, né?
Ou seja, tu não precisa alimentar todo dia, tu não precisa ficar fazendo carinho, o animal fica lá no aquário, tranquilo. Normalmente a alimentação, ela tem um espaçamento maior, né? Alguns animais comem uma vez por mês, outros a cada 15 dias, outros uma vez por semana. Independente do réptil, o máximo que ele vai comer é a cada 2 dias, 3 dias, mesmo que seja aquelas tartaruguinhas de aquário. É um objeto de decoração, algumas pessoas gostam muito, né, de ter os recintos bem decorados, bem montados, e quem começa a ter esse tipo de animal, muitas vezes tem esses animais por hobby e acabam tendo um monte. Acabam tendo vários terrários, vários aquários. Então, é muito comum entre as pessoas que criam répteis ter uma coleção. E por que eu falo isso? Algumas pessoas têm alguns recintos que não são tão adequados. Poucas pessoas, né, têm os animais soltos em casa, como outras espécies. Então, os répteis, eles têm que ser criados e tratados com um certo cuidado, como se fosse um peixe, porque eles precisam ser mantidos nos seus terrários, né? E isso é extremamente importante para nós, na hora de fazer o atendimento. O que vocês acham que são as coisas básicas para ter num terrário de réptil? O que a gente tem que olhar? O que vocês olhariam? Pode falar. Não. Oi? Iluminação. Não entendi. Iluminação? Iluminação. Qual o problema da iluminação? Ah, não sei daí. Por que é o Heitor, né, Heitor? Isso. Heitor, por que iluminação é importante? Eles ficam muito tempo tomando banho de sol. Não sei se a iluminação tem que ser luz natural ou tem alguma artificial que substitui. Tá. Qual é o problema, no caso de um terrário, qual é o problema da luz natural, Heitor? O vidro faz alguma coisa. Não sei se ele refrai ou se ele amplia a força da luz. O vidro, ele bloqueia o ultravioleta, tá? Tem o ultravioleta A, B e C. O C é aquele nocivo que é bloqueado no ozônio, tem o A e o B, e um dos ultravioleta é o B, se eu não estou enganado, ele é bloqueado pelo vidro, certo? E qual é a importância de esse ultravioleta que é bloqueado pelo vidro, Heitor? Não sei, professor. Ele vai fazer o metabolismo da vitamina D em transformação em D3 para fazer a junção com calciferol, transformando em colicalciferol, que vai fazer a fixação do cálcio. Então, os animais que tomam sol através do vidro do aquário ou de uma janela são animais que não metabolizam o cálcio corretamente. E aí começa a apresentar uma série de problemas como as osteodistrofias hipertróficas. Então, a primeira coisa é saber como é a iluminação. Esse animal está tomando luz direta? Não. Se ele não toma luz direta, ele tem que tomar uma luz que tenha ultravioleta A e ultravioleta B. São lâmpadas especiais para o manejo desses animais. Além da luz, o que mais é importante? Vocês estão vendo aí nos aquários. O que mais tem nos aquários? Oxigênio? Tá. Ana, qual é o problema do oxigênio? Ai, agora. Tu acha que tu teria dificuldade de fornecimento de oxigênio para um réptil dentro de um terrário? Como, professor? É porque passou um caminhão na hora, desculpa. Tu achas que tu terias dificuldade de fornecimento de oxigênio para um réptil dentro de um terrário? Acho que sim. Por quê? Tu acha que o terrário é lacrado? Não. Então, qual o problema do oxigênio? Normalmente o terrário é com tela, ó. Nessa imagem aqui da direita, essa parte aqui que está marcada em vermelho, ó, ela é uma tela, tá? É exatamente por conta dos problemas. E na parte superior, sempre existem aberturas para poder deixar fazer a troca, até para não embaçar. Então, assim, oxigênio não é um grande problema. E outra, são animais que normalmente, pela taxa metabólica mais baixa, eles não apresentam problema com baixa quantidade de oxigênio, até pelo ambiente que esses animais vivem. Então, o oxigênio não é um problema nos terrários. O que seria um problema nos terrários? Professor, ali nas fotos eu vejo vegetação, eu vejo
bastante fornecimento de água, daí tem a parte que é seca. Então, eu acho que segue meio um padrão, assim, né? Sim, mas e qual, né? Então vamos lá, vamos basear no que está falando. Eu tenho um padrão de água, eu tenho um animal com bastante vegetação, e qual o problema que poderia implicar dentro de um terrário? Essa questão de vegetação, de umidade, qual é que seria um problema? Ariane. Por exemplo, ali, né, tu falou eles falaram do fornecimento de luz, né? Uhum. Acho que daí tem que ter um controle, né? Tipo, se ele tem um tempo de iluminação, um tempo para ficar sem, né? A vegetação pode ajudar, não sei. Sim, pode ajudar. Mas por que tu acha que ter umidade e vegetação tem que tomar cuidado e pode ser um problema? Algo relacionado com fungo, alguma coisa assim? Beleza. O que é importante em relação a fungo, para que o fungo se desenvolva no ambiente? Onde é que tu conhece um ambiente que tenha fungo? Onde tem mais umidade? Além de umidade, o que precisa ter? Ai, não lembro. Alguém ajude a Ariane. Ariane? Ariane? Oi? Temperatura, né? Temperatura. Teu tênis tem fungo? Não sei. Tem. Teu tênis é quente e úmido, tá? Agora, ó, não é por maldade, mas moças, vocês nunca podem esquecer de calor e umidade, porque vocês têm que tomar bastante cuidado em relação à cândida, em relação às suas partes íntimas. Confere? Confere. Então, se isso é importante no ambiente que é quente e úmido, um terrário, ele tem que tomar cuidado, como a Ariane está falando, sobre umidade, planta, porque pode desenvolver fungo. Então, outro problema, quem que falou sobre calor? Que eu não vi aqui. O Heitor, acho. Foi o Heitor que falou calor? Temperatura? Não, foi uma moça. Luz. Hã? Iluminação. Iluminação não, alguém falou sobre temperatura. Como é que a gente esquenta, então, um terrário? Como é que a gente bota calor dentro de um terrário? Com essa luz artificial. Eles geralmente têm um termômetro, né? Tipo, Tá. um Qual é a gerador. função... Quem está falando? Giovana. Giovana, qual é a função de um termômetro? É de medir, né? Mas assim, pelo que eu vi, assim, eles não é um termômetro, eu não sei como é que fala, mas é uma coisa que regula ali o ambiente em relação a répteis, né? Bom dar nome aos bois, tá? Termômetro é o que mede, beleza? Termostato é o que regula. E como é que é o nome do negócio que aquece? Aquecedor? Óbvio. Então, um terrário ele tem que ter um aquecedor para aquecer, um termostato para regular e um termômetro para medir. Então, como é que vocês colocariam um aquecedor dentro de um terrário? Como é que vocês colocariam um aquecedor? Deixa eu perguntar para vocês, pode colocar uma lâmpada incandescente dentro de um terrário? Vocês colocariam uma lâmpada incandescente dentro do terrário? Não estou ouvindo. Eu acho que eu estou sozinho na sala. Gente, só fala sim ou não. Qual é a dificuldade? Não sei. Não sabe? Gente, nunca coloque uma lâmpada. Alguém já tentou trocar uma lâmpada quente? E queimou a mão? Não dá. Não dá. Então, se eu colocar uma lâmpada incandescente, daquela que o filamento de tungstênio esquenta e ela brilha, quais são as chances do vidro ficar extremamente quente? Alta ou baixa? Alta. E quais são as chances de o réptil encostar lá e se queimar? Alta ou baixa? Bem alta. Então, vocês colocariam uma lâmpada incandescente dentro de um terrário? Não. Nunca. Então, o aquecedor que vocês têm que colocar tem que ser um aquecedor preparado. Normalmente, eles colocam uma estrutura camuflada de pedra e aí se coloca dentro do terrário para poder esquentar. Agora, tem réptil que é os que se deslocam embaixo, né? E tem réptil
que se desloca no alto. Então, quando for no alto, olha aqui essa lâmpada vermelha aqui nessa imagem, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui são lâmpadas aquecedoras. E normalmente quando se tem répteis que vão para o alto, como aqui acontece com essas serpentes aqui, ó, se coloca uma fonte de aquecimento no alto do galho, porque o animal pouco usa o chão, né, o solo. Então aqui a gente tem um termômetro, os termostatos com algumas tomadas, os controles, a região de controle e evaporação se necessário, a lâmpada de ultravioleta A e ultravioleta B, o ponto de aquecimento. Então, quando a gente vê um terrário de uma serpente, de um lagarto ou de um réptil, é isso que vocês vão ter que analisar. Vocês vão ter que olhar e prestar mais atenção. Quando vocês estão numa clínica de cães e gatos, vocês realmente fazem uma anamnese sobre o ambiente que o cão e o gato vivem? Sim ou não? Sim. É bem feito, Heitor? Acredito que não. O que normalmente pergunta? Se vive em casa ou apartamento, se tem acesso ao quintal? Pergunta o que tá lá na ficha só. Aí, por exemplo, eu tenho um cachorro que está com displasia coxofemoral e a pessoa tem um monte de tapete em casa. Aí tu vai lá, tu trata com anti-inflamatório, o cano melhora. Tu trata com anti-inflamatório, o cano melhora. Isso não sei o que acontece. Porra, o cara tem um pincher, aí tem escada em casa. Ou a forma de manejo, ele sobe todo dia na cama. Pô, é óbvio que vai dar lesão no animal. Então, vocês, de forma geral, estão fazendo estágio e não estão se atendo na hora da anamnese para o ambiente. Tudo bem. Agora, na nossa área, na clínica de animais selvagens, primeiro que muitas vezes a pessoa leva o terrário para a gente olhar, né? Porque é o ambiente onde o animal vive, mas vocês não olham. O aluno simplesmente ele é fissurado no estetoscópio, que é auscultar. Como é que eu ausculto uma cobra? Gente, a coisa mais inútil na vida é auscultar uma cobra. A gente tem que primeiro olhar para o ambiente, olhar para o terrário, fornecimento de água, então é calor, luz, água, alimento, substrato e como é que o animal interage. Aqui, ó, tem algumas fotos. A da esquerda, né, são duas fotos do zoológico que eu trabalhei alguns anos no interior de São Paulo. Aqui a parte superior e a parte inferior, que eram os terrários que a gente fazia a manutenção dos répteis no setor extra. Essa foto aqui eu tirei lá no Butantã, em São Paulo. E essa foto aqui de cima é de um criatório. Então, o que chama atenção? Quando é um setor extra, alguns animais eram criados aqui, ó, numa caixa, né, com uma tela. Porque era o mecanismo, né, era a forma mais fácil e simples de manter os animais. Muitos vinham para os terrários aqui, de vidro. Aqui eram os anfíbios e a gente monitorava. Esses terrários aqui eram para aranhas, para anfíbios e para serpentes. E esse terrário no canto superior à direita é um terrário que tem um cano. Dentro do cano tinha uma resistência, porque esse aqui é uma serpente amazônica que vive num lugar extremamente úmido, por isso uma grande quantidade de água. Tinha um controle de ar por esses orifícios. Uma lâmpada imitando ultravioleta e as plantas de plástico aqui para mimetizar o ambiente natural. Pronto, o animal estava super bem. Então, na hora de fazer a consulta, de fazer a avaliação, eu não posso olhar só... e outra coisa, o ambiente não tem que ser um ambiente propício a vocês. Muitos animais precisam desse ambiente com umidade, com folha, né? Nem sempre um ambiente com serragem é o ambiente mais adequado para esses animais. Por quê? Porque muitos desses animais, eles não podem, né? Eles não conseguem ir muito bem nesse ambiente que tem essa serragem. Porque essa serragem, ela acaba se transformando num problema de contaminação bacteriana e tudo mais. Então, quando vocês olham um terrário desse, vocês têm que saber qual o período de higiene desse ambiente. Porque como é que o animal defeca, ele tem que retirar as fezes do ambiente para poder fazer o manejo do animal. Então, claro, um ambiente com fungo é um ambiente propício a dar problema? Mas o animal come, defeca, deixa os restos aqui e o problema está instalado. O que para vocês, aqui no Brasil, é uma coisa, como eu vou dizer assim, para alguns, né, é uma coisa nova,
se a gente vai fazer algum trabalho fora do Brasil, a gente encontra simplesmente lojas maravilhosas a respeito disso, né? Então, por exemplo, isso aqui são lojas nos Estados Unidos. Olha a diversidade, né, que existe, né, olha um terrário, olha o ambiente que a pessoa tem aqui na loja, né? Então, um aquário mais claro, um terrário mais escuro, um terrário, como eu vou dizer, mais estético para poder fazer embelezamento do local. Olha o tamanho desse recinto aqui, ó. Olha esse tamanho aqui. Isso aqui deve ser um terrário para iguana. E às vezes as pessoas têm em casa um terrário nesse formato. Então, uma lâmpada, né, de aquecimento, outra fonte de aquecimento, que tem mais de um animal, né? Os animais usam galhos, uma parede artificial, uma lâmpada ultravioleta, aqui um local com água, com umidade, apesar de serem lagartos do deserto australiano, o ambiente todo mimetizado para os animais sobreviverem e viverem bem. Já aqui em cima, um ambiente muito mais simples, né? Então, o substrato do terrário é com restos de madeira, plantas artificiais, água, os troncos. Aqui em cima, ó, a madeira é toda vazada para poder fazer as trocas gasosas. Então, o ambiente que a gente vai trabalhar, que a gente vai lidar, é extremamente importante a gente conhecer. Então, é válido ter uma serpente em casa, quem gosta, né? Essa, para quem não conhece, é a Fênix, ela está até aqui do meu lado me olhando, que ela se alimentou anteontem. É válido. Quem gosta, quem acha interessante, quem curte. Por que eu tenho um aquário? Puta, eu gasto o meu tempo olhando. Esses dias eu e meus filhos, a gente estavam conversando por que eu tenho um siri dentro do meu aquário, já que o siri come os peixes. E o meu filho estava descrevendo o padrão de comportamento dos peixes. A gente estava conversando sobre isso. Então, eu gosto disso. Eu gosto de observar, de acompanhar. E, como eu falei para vocês, as pessoas hoje em dia no Brasil que tem uma coleção. Mas, às vezes, tem uma coleção desse jeito, né? Que não é a melhor coleção possível, né? Então, aqui tem um ambiente... são vários terrários um com o outro. Agora, normalmente, a gente tem isso daqui, ó. Olha a bagunça. Pote de doce. Esse potezinho aqui, isso é pote de doce. Né? Isso aqui... Qualquer lata de plástico já tem um réptil, uma cobra, uma aranha. E aqui está todo ele camuflado, organizado, né? De acordo com como vocês queiram. Então, esses padrões, a gente acaba tendo que conhecer para saber o que está acontecendo no ambiente do animal. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes? 1, 2, 3, 4, 5... São 6 terrários. Todos eles precisam de aquecimento. Aí, às vezes, o cara tem uma tomada aqui atrás. Aí ele coloca todos o material de aquecedor, de lâmpada, numa tomada só. Como é que vai aguentar a energia? Não aguenta. E acaba tendo problemas. Tem gente que é mais meticuloso, né? Então, gente, isso aqui é uma coleção bacana pra caramba, né? Olha, a pessoa fez o local para as serpentes, né? E tem uma coleção de respeito aqui para os elafes, né? Cada uma numa caixa. As caixas são perfuradas para poder fazer a troca. Então, assim, algumas pessoas, como eu falei para vocês, têm a questão e o interesse em relação à coleção. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e cuidado para conhecer. Então, extremamente importante no atendimento de répteis. Eu vou falar para vocês que aves, e a maioria dos animais que vocês vão atender exóticos, é extremamente importante conhecer o terrário que o animal está, ou a gaiola, seja lá o ambiente, saber sobre a incidência de luz, saber sobre fornecimento. Outra coisa, né? Esses caras que criam uma coleção dessa de cobra, cobra come o quê, galera? Cobra come o quê? Rato, pintinho. Rato e pintinho. Onde é que esse cara cria os ratos e os pintos das suas serpentes? Isso é importante. Porque se ele tem essa quantidade de serpente, ele tem que ter os criadores de rato. Tá? Então, criar um animal exótico, criar um réptil, infere, muitas vezes, para quem tem uma coleção, em ter um biotério. Tá? Então, é extremamente importante conhecer essa dinâmica, como é o fornecimento de sol, de luz, fornecimento de calor, como que é feita a higiene, qual o local da casa que está, e assim por diante. Então, esses pontos são extremamente relevantes para esse grupo de animais no momento da consulta. Vamos falar um pouquinho... Oi. Licença.
Acontece de ficar 2 animais no mesmo recinto? Tipo 2 cobras? Acontece e é extremamente comum. É comum. E Já- qual seria o problema, Nicole? Não, já pro lagarto é menos comum, né? Eu acho que eles têm mais disputa de território, não sei. Não, quanto à questão de territorialidade, é independente, mas as pessoas acabam colocando 2, 3 lagartos, 2, 3 iguanas no ambiente, mesmo que tenha disputa. Eu vou te fazer uma pergunta diferente. Já vi se alguém que tenha mais de um gato em casa? Já. Tu acha correto? Se a adaptação for tranquila, sim, mas se os gatos começarem a brigar, daí tem que interferir, né? Qual a diferença de um lagarto e de um gato? A respeito de padrão de comportamento. Eu acho que não tem muito. É que um dia eu vi que botaram dois lagartos num território, só que era um macho e uma fêmea até. E daí eles estavam tentando cruzar e eles começaram, tipo, brigar e se ensanguentar. Daí separaram. Já vi se 2 pitbull cruzando? Não. Já vi se 2 rottweiler cruzando? Já viste 2 canicors cruzando? Quais são as chances disso acontecer? De o casal tentar cruzar e o pau quebrar e alguém sair ensanguentado. Muito, né? Tu imagina o seguinte, ó, tem um cachorro que é o dominante, que ele tá no território dele. Aí eu pego uma fêmea que tá no cio, trago ela. Só que quando eu trago ela tem uma descarga de cortisol, o que dá um corte no cio. Algumas fêmeas voltam a ciclar, outras não. Aí eu boto a cadela no ambiente do cão. E o pau quebra. Ou eu faço diferente, ó, tem uma cadela no cio extremamente territorialista, que ela não foi acostumada com outro cachorro. Eu pego o macho e jogo no ambiente dela. Ela, na hora, por estresse da presença do macho, ela libera cortisol, corta o cio e o pau pega. Quais são as chances de colocar um cão e um casal de cães que não se conhecem juntos e o pau quebrar? Alto ou baixo? Alto. Então, quais são as chances de acontecer isso com o lagarto? Alto também. O erro está no lagarto ou está nos dois, no cara que cuida dos animais? No criador, com certeza. Então existe diferença entre cão e gato e lagartos? Não. Não. Nenhuma. Padrão de comportamento é muito parecido. Então, ou a gente... Por isso que eu falo assim, a clínica de animais selvagens, a maioria das perguntas que vocês forem fazer, vocês pensem, façam as perguntas, não tem problema nenhum, tá, Nicole? Mas se a gente pensar como cão e gato, se isso acontece com cão e gato, eu tenho quase certeza que 95% das perguntas de vocês serão respondidas da mesma forma. Quer ver? Alguém já viu... Você já viu algum gato que nunca pega sol? Sim, acho que mais frequente os de apartamento, né? Isso. E o que acontece com esses gatos? O que pode acontecer com um gato que não pega sol? Ou com um cão? Lesão óssea, osteodistrofia hipertrófica, o animal fica vesgo. É o mesmo por quê? Porque quando o cão ou o gato não tomam sol, não vai ter fixação da vitamina D, transformação em D3, calciferol, formação do osso. Então, o problema que a gente discute com répteis é porque, assim, um réptil, o cara tranca ele dentro do aquário e nunca sai. O cachorro ainda às vezes dá uma fugida e vai para perto de uma janela. Mas o réptil ele nunca sai. Então, assim, a ação nos animais é exatamente a mesma. Um cavalo que vive estabulado, uma tartaruga que não toma sol, um cachorro que não toma sol, o problema vai ser o mesmo. Osteodistrofia hipertrófica. A base fisiológica é a mesma. Tá? Então, vamos lá. Testudines, né, ou os quelônios. Gente, ó, primeira coisa. Quando vocês forem falar latim, tá? CH é som de QU, tá? Então, isso aqui não é Chelônia, é quelônia. Shigella, a bactéria, é com SH. Então, Escherichia coli, não diga que foi meu aluno. Não existe Escherichia coli, é Escherichia coli. Beleza? Ah, professor, mas eu ouvi numa universidade. Pode ouvir onde vocês quiserem. É Escherichia coli. Beleza? Então, os quelônios, do grupo dos quelonídeos, ou também chamado de testudines, são os nossos grupos que a gente vai chamar popularmente de tartaruga. E uma coisa que eu já quero chamar a atenção é para esse cara aqui, ó.
tartaruga de orelha vermelha, né? Que tem essa pata aqui, ó. Olha as unhas do Wolverine. Então, primeira coisa, essa espécie, eu já vou explicá-la melhor, que é a Trachemis scripta elegans, que é a espécie dos Estados Unidos de cágado, também chamada de tartaruga d'água ou tigre d'água. O macho apresenta as unhas bem proeminentes, e essas unhas bem proeminentes elas servem para poder fazer a fixação no casco da fêmea. Então ele dobra na região da unha e isso ajuda o macho a fixar no casco da fêmea. E na hora da corte, ela coloca as patas para frente e bate as unhas, né? E esse bater nas unhas é o display de acasalamento. Então é a corte que o macho faz. Já vi algumas vezes um animal desse chegar numa clínica, o veterinário fazer o corte das unhas, porque o animal estava com um crescimento alterado das unhas, tá? Então, primeira coisa que vocês, quem for atender e trabalhar, tem que conhecer o bicho que está trabalhando. Gente, por dentro, um quelônio, né? Ele tem os órgãos, extremamente parecidos, né? Então, ó, tem um coração, né? Aqui tem pulmão, do pulmão aqui do lado tem estômago, tem fígado, tá? Tudo normal. O outro lado do fígado. Então, aqui tem os grandes vasos, ó. Tem vaso aqui, vaso para lá. Então, a porção ventral das veias abdominais, que são esses dois grandes ramos aqui, tudo que vocês têm no mamífero vai ter exatamente igual num quelônio. Qual é a grande diferença nos répteis? Não tem diafragma. Então, não existe a separação. O pulmão, ele está grudado nas costas, né, no que a gente chama de casco. E uma coisa extremamente importante na classificação, existem 3 grupos de tartarugas, digamos assim, que a gente vai chamar, então, 3 grupos dentro dos quelônios. Um grupo que tem uma pata em forma de nadadeira, o outro grupo que tem uma pata como se fosse uma torre, como se fosse uma pata de elefante, então a nadadeira, a pata de elefante, e um outro grupo que tem na pata como se fosse uma membrana interdigital. Então, o que a gente tem? A gente tem as tartarugas com aspecto de como se fosse uma nadadeira. Nós temos os jabutis, que é essa pata quadrada, né? Como se fosse uma torre, uma pata de elefante. E a gente tem os cágados, que tem essa pata com membrana interdigital, que serve para ficar tanto dentro d'água quanto fora d'água. Então, professor, mas popularmente as pessoas chamam de tartaruga. Pode chamar do que quiser, mas tartaruga é somente marinha, são 5 espécies no mundo e 5 ocorrem no Brasil. Jabuti tem hábito terrestre e cágado tem hábito semiaquático. Mas eu tenho um cágado que ele vive solto dentro de casa. Então, vocês já sabem que vai dar problema. Se tem um animal que vive parcialmente do período de tempo dentro d'água e parte fora, eu teria ele solto, por exemplo, uma coisa comum. Um animal que ameaça fazer uma cópula, ou que ele expõe o seu pênis, ou que expõe um pouquinho a cloaca, muitas vezes machuca e acaba tendo prolapso. Então, é extremamente comum entre os cágados que vivem em ambientes inadequados terem prolapsos, tá? Por quê? Porque esse animal tem que viver dentro de um terrário com água e não no ambiente seco. Em compensação, o jabuti, ele consegue até nadar um pouquinho, mas ele não vai nadar muito. Colocar esse animal dentro da água vai dar problema. Esse animal tem que ficar o quê? Solto no ambiente plano. E já a tartaruga é só ambiente marinho, você não vai encontrar ninguém que tenha em casa. Se tiver, é bem xarope, doido das ideias. Em compensação, isso não é réptil. Eu já ouvi o pessoal, mas isso aqui é parente da tartaruga. Não. Tatu é um mamífero e não tem relação nenhuma com o grupo das tartarugas, tá bom? Alguma pergunta a respeito de cágados, de quelônios? Todo mundo entendeu? Ô, professor, qual é a alimentação dos jabutis? Qual é a base da alimentação deles? Tá, quem que perguntou? Tainá, beleza. Tainá, vamos por partes. Então, tartaruga marinha, correto? Vai comer o que tem no mar, principalmente água-viva e algas. Às vezes come algum peixinho que ela consegue pegar. Esse cara aqui, ó, ele vive dentro de rio, de açude. Então, esses animais, eles são basicamente carnívoros, né? E comem muito peixe. É a base da dieta deles. Agora, tu pensa no seguinte. Eu tenho um animal que vive no solo da floresta, do cerrado, da caatinga, da Amazônia, que não é muito rápido. Ele conseguiria caçar? O que tu acha? Difícil, né? Difícil. O que tu acha que esse animal come?
Planta, talvez? Planta, mas é tudo que ele encontra na natureza, correto? Uhum. Então, assim, se tiver uma carcaça de um animal morto, um passarinho, tu acha que ele come? Acho que sim. Come. Se ele encontrar uma fruta no solo, que caiu de um pé, de qualquer coisa, tu acha que ele come? Uhum. Come. Se ele tiver uma planta que ele gosta, uma flor, come. Então, assim, o jabuti, ele tem a dieta mais ampla entre esses animais. Ele come basicamente tudo. E outra, assim, uma coisa comum para quem tem jabuti em casa, ele gosta muito de cocô de cachorro. Porque para ele, o cocô é uma fonte de alimento. Então, o que o jabuti faz? Gente, jabuti come de tudo o que vai encontrando. Claro, muitas vezes ele não vai comer grama, tá? Mas se você jogar um pedaço de fruta, pedaço de carne, resto de comida, ele vai comendo de tudo um pouco por conta da dieta dele. O que esse animal agora, o cágado, e o jabuti devem comer em cativeiro? Existem ração para esses dois grupos. E eu aconselho sempre a utilização de ração para esses animais. Tá certo? Certo. Obrigada. Grupo dos esquamatas. Quem são os esquamatas? Gente, cobras e lagartos. Esses grupos têm um desenvolvimento próximo um do outro, né? Então, entre os esquamatas hoje a gente tem os camaleões, que é esse cara aqui, da foto em cima, dragão de Komodo, as serpentes de forma geral, inclusive os gecko, que são as lagartixas que vocês têm em casa. Lagartixa é um animal... Oi, fala. Aqui continua no slide das tartarugas, não sei se é só aqui. Tá travado para todo mundo? Não, aqui já passou. Pra mim tá tranquilo. Agora passou. Tá bom. Acho que é o meu. Heitor, quando eu tava com a imagem, o teu slide tava com um pouquinho de delay. Bom, então, os esquamatas, que são esses grupos de cobras e lagartos, eles são... É um grupo que teve um desenvolvimento à parte, né? Então, naquela hora, na árvore genealógica, eu mostrei que os testudines tiveram uma primeira separação, depois um ramo que virou cobras e lagartos. A lagartixa, que é uma espécie não brasileira, né? Uma espécie exótica, que é muito difundida, talvez seja o réptil com o qual todo mundo tenha contato, porque vive nas paredes dos muros e das casas por aí. Aqui mesmo na minha casa tem uma coleção de lagartixas. Então, são animais, como eu falei, répteis, são animais que não têm diafragma, então eles têm a cavidade, né, ao invés de ser uma cavidade torácica e abdominal, assim como os testudines, como os quelônios, é uma cavidade única, chamada cavidade celomática, tem os mesmos órgãos, vocês vão encontrar pulmões, coração, estômago, intestino, tudo igual, né? Claro que anatomicamente tem um formato um pouco diferente, mas basicamente a mesma anatomia interna, com exceção do diafragma e da separação em duas cavidades. A cobra é a mesma coisa, né? Só que ela não teria os membros. Entre os grupos de lagartos que eu gostaria de chamar a atenção, o primeiro é esse, chamado monstro de Gila, animal da região do deserto do Mojave, nos Estados Unidos. Mojave é um deserto que fica, teoricamente, à direita ali da Califórnia, né, na região em torno assim, de Las Vegas, mais ou menos, que é um dos poucos lagartos venenosos do mundo. Aí existem algumas pessoas que criam, eu já atendi particular em São Paulo que tinha esse tipo de animal. Então, se algum dia vocês forem manipular, ele tem um esporão no membro posterior, que tem uma secreção que é venenosa. Então, eu tomei muito cuidado se algum dia chegarem a atender esse animal. Todo animal que for assim bandeiroso, ó, com vermelho, com alaranjado, gente, significa eu sou o problema, eu sou dor de cabeça, não bota a mão em mim. Um outro lagarto que chama atenção, eles chamam de cobra de vidro, tá? Então, esse é um lagarto, e esse lagarto ele tem uma perna vestigial, não sei se vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Então, aqui está a cloaca, né, que é a abertura do poro, e aqui tem uma perna vestigial. E por que é um lagarto? Vocês conseguem ver como se fosse uma articulação aqui, ó, de pescoço, né? E o olho desse animal, quando ele pisca, ele tem uma pálpebra. A serpente não tem pálpebra. A serpente, ela tem uma escama protetora, tá? Então, isso aqui é um grupo de lagarto. Lagarto extremamente comum no Brasil inteiro. Na frente da minha casa tem um terreno baldio, que eu já encontrei até um
um grupo ali dentro no terreno. Então, em qualquer lugar aqui em Tubarão, se vocês cavarem, procurarem, vocês vão encontrar esse tipo de animal. Ele é encontrado em ampla distribuição e eu tenho quase certeza que todas as cidades que vocês moram, vocês podem encontrar um lagarto, que a gente chama lagarto sem perna, cobra de vidro. Então, a cobra, como eu falei, nada mais é do que um animal que tiraram as pernas e esticaram um pouco, né? Ela é totalmente coberta por costelas. A parte de esqueleto é muito mais simples, né? Não tem nenhum membro. Algumas serpentes têm um membro vestigial, principalmente o grupo das jiboias. Tem 2 esporões que parecem pernas, mas a maioria não tem vestígio nenhum de membro. E as estruturas que são todas elas bem desenvolvidas. Uma coisa que chama atenção nas serpentes é que o pulmão esquerdo das cobras, ele é vestigial, né? O pulmão esquerdo das serpentes, ele não existe na sua forma completa, ele é uma pequena bolinha. Então, quando a gente vai entubar uma cobra, a gente nunca pode pegar o traqueotubo e colocar até o fim, até onde ele para. Porque se eu colocar o traqueotubo no pulmão errado, que é o pulmão esquerdo, o animal não consegue ser mantido muito bem na anestesia inalatória. Por isso que a gente retrai um pouquinho. Uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Como é que eu classifico cobra? Se ela é venenosa ou se ela não é venenosa? Bom, primeira coisa é cobra para um lado, vocês para o outro, se vocês estão num terreno baldio ou no meio ambiente natural. Agora, se vocês vão atender, né, tomem sempre cuidado, tratem todas as serpentes como peçonhenta. Aqui é só para vocês terem uma ideia das cobras que a gente chama, né, das cobras corais do Brasil. Tem gente que fala, não, mas quando é vermelho, preto e branco alternado, é coral falsa. Quando a barriga é branca, é coral verdadeira. Gente, esquece. Cobra coral vai depender da região. Então, aqui vocês têm somente alguns dos padrões, tá? E aqui o padrão de a parte inferior, né, do ventre dos animais, diferentes tipos de cabeça, né? E para quem acha que isso é pouco, aqui tem uma outra variante de cobra coral do Brasil, mostrando que em cada região, ó, cada região do Brasil tem um padrão de pelagem diferente. Então, não tentem classificar, tá? É bobagem, mesmo porque a maioria de vocês não vai trabalhar com animal silvestre. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem que cobra, a gente trata todas elas como peçonhentas, tem algumas que tem a peçonha na frente, o dente inoculador, outras tem a peçonha com o dente inoculador na parte posterior, e às vezes mesmo quem tem muita experiência pode se equivocar, como tem uma história famosa de um profissional que trabalhava mais de 17 anos no Butantã, ele deu uma vacilada e uma cobra coral pegou a mão dele e ele teve uma série de problemas de saúde. Então, sobre cobra básica de anatômica, seria mais ou menos isso. Os crocodilianos, como eu mostrei lá atrás, é um grupo que coevoluiu a princípio com os dinossauros. Então, até aqui, por exemplo, Testudine, cobras e lagartos, o coração tem 3 cavidades. Nos crocodilianos, o coração já tem 4 cavidades. Já começa a ter uma modificação. Ele não tem diafragma completo, mas ele tem vestígio de diafragma nas laterais, né, próximo da posição da costela, como se fosse um princípio de desenvolvimento, mas não tem o diafragma completo. Então, ele possui a cavidade celomática, assim como os outros animais. Os crocodilianos é um grupo de animais muito comum aqui no Brasil, né, tem uma ampla distribuição. Aí vocês podem ver na foto de cima o jacaré do Pantanal e na foto de baixo o jacaré do papo amarelo, que é o que ocorre na nossa região. A distribuição no Brasil são de diversas espécies. Existe aqui um vestígio, né, uma tentativa de diafragma, mas não é um diafragma completo, onde o pulmão já se aloja muito mais nessa região. Aí vem um grande fígado, aí vem toda a estrutura de intestino grosso e intestino delgado, tá? Então já vem, uma estrutura de organismo muito mais parecida com a nossa. Uma coisa que chama atenção, os jacarés ele tem uma estrutura como se fosse uma moela. E eu lembro, nunca me esqueço, a primeira vez que eu fiz estágio no zoológico de Curitiba, e me chamou a atenção, o animal tem pedra no estômago. Então é uma estrutura parecida com uma moela, porque o jacaré, ele morde e arranca, mas ele não consegue triturar. Então é um animal que comumente engole as pedras, e essas pedras acabam ajudando a triturar. Então, se algum dia vocês abrirem um crocodiliano e ele tiver pedras, só presta atenção se elas são pontudas ou se elas são mais arredondadas por desgaste contínuo. Uma coisa que chama bastante atenção nos crocodilianos é a capacidade respiratória. Então, eles conseguem ficar com a cabeça, né,
só com a cabeça flor d'água, eles abrem a narina para a entrada de ar, para poder fazer a sua respiração. Então, são animais que evoluíram para poder fazer a sua total submersão e somente encostando o focinho, a ponta do focinho na superfície, fazer a sua troca respiratória. E como é que eles conseguem fazer isso? Porque dentro da boca, eles têm uma estrutura, uma peça que tranca a entrada de água através da boca. Então, um animal, e não importa se ele está com a boca fechada ou com a boca aberta, ele consegue fazer a respiração. E essa membrana, que a gente chama membrana gular, ela funciona também, quando, por exemplo, quando o animal está de boca aberta pescando. Então, vocês conseguem ver a membrana gular aqui, a membrana gular aqui. Então, na parte inferior tem a língua. E aí o jacaré fica muitas vezes no meio da corrente de boca aberta. Então, a água vem, o peixe não está descendo. Na verdade, o peixe está pulando e tentando subir o rio. E o que acontece? Quando o peixe bate na água e volta, o jacaré pega. Então, ele tem que ficar com a boca aberta o tempo inteiro, com uma grande quantidade de água passando. Então, se não fosse essa proteção da membrana gular, esse animal ficaria engolindo água ou não conseguiria respirar corretamente. Então, ele abre bem a boca, trava a entrada da traqueia com a membrana gular, fica respirando pelo focinho e, com isso, ele pode aguardar por horas, né, para poder fazer a pescaria e tentar pegar o peixe que chega ali. Então, a membrana gular é uma característica extremamente importante nos quelônios. E um último grupo de répteis, a gente chama de rincocéfalos, né? Rinco, nariz, céfalos, cabeça. Então, ele tem um nariz no alto da cabeça. É um grupo chamado tuatara. A tuatara é um animal extremamente diferente, apesar de parecer um lagarto comum. Ele ocorre somente na ilha da Nova Zelândia, né? Ele é da família, ele é do gênero Sphenodon punctatus, e são animais que dificilmente vocês terão contato, é muito mais por curiosidade. Contenção física dessa galera. Bom, primeira preocupação vai depender com a espécie com a qual eu estou trabalhando, né? Então, a minha primeira preocupação sempre, não importa a espécie, é boca. Tratem todos os répteis como animais com grande potencial de mordedura. E mordedura de lagarto, gente, dói pra caramba. Dói e dói muito. Então, sempre façam a contenção, principalmente da região da cabeça, é o primeiro ponto a ser contido. Quando fizerem a contenção, vai depender agora da prática de cada um. Particularmente, eu tenho bastante receio, tem um grupo de lagartos que a gente chama de grupo dos varanos, que tem essas cabeças assim mais pontudas, né? Mas outros lagartos também têm as unhas extremamente pontiagudas, tá? Então, arranha e arranha muito. Cuidado com a contenção, no caso dos lagartos, também da perna. No Brasil, a gente tem um lagarto chamado teiu, tá? Teiu, para mim, é um dos animais mais chatos de fazer o manejo. Aqui está um bombeiro segurando para a cabeça, mas ele está segurando na cauda. Gente, segurar na cauda, o animal faz a soltura. Ele dá uma arrancada e a pessoa fica com a cauda na mão. Então, evitem fazer esse tipo de contenção. Sempre que possível, contenham um corpo, contenham a cabeça, como no caso aqui desse gecko, e depois contenham o corpo. Se for um teiu, usem luva, tá? Segurem fortemente a cabeça. E a gente tem que conter um pouco o rabo, porque esses animais dão uma rabada que dói bastante. Eu aconselho muito mais conter parcialmente a cauda, mas segurar aqui na região dos membros posteriores dos animais. O problema é que ele tem uma pata forte com unha. Então, sempre fazer a contenção com uma luva de couro mais firme, tá? Então, os lagartos, em forma geral, a gente sempre, uma mão vai imobilizar a cabeça, também, se possível, abraçar uma parte da região que a gente chama de torácica, mas na verdade cavidade celomática, mas a outra segura, aqui chamando, né, a bacia juntamente com o membro posterior, ou seja, a cintura pélvica juntamente com o membro posterior. Estou na clínica sozinho. Existem alguns subterfúgios. Um deles é enrolar o bicho num pano, né? Eu peguei um iguana, enrolo no pano, ou eu passo um vet trap na cabeça, onde o animal vai ficar às escuras. Isso ajuda bastante com que o animal se acalme e facilite o manejo. Quando for serpente e até algum tipo de lagarto, vale a pena colocar num tubo, tá? Então tem gente que coloca num cano, aqui um tubo transparente, então aqui é um lagarto, ó,
com as perninhas aqui, colocou dentro do tubo, o animal fica contido. Ou usar uma manga, aqui como se fosse uma manga de blusa de lã, ou uma manga de camiseta, coloca o animal dentro e ele fica contido. Isso é também uma forma interessante de fazer a contenção. Por que é importante fazer a contenção? Por isso, tá? Principalmente um iguana, que é um animal com uma mordedura bem forte, se chega a dar uma bocada, vai dar um estrago na pele muito forte. E se algum dia vocês forem mordidos por uma birosca de um teiu, vocês vão notar que dói e dói bastante. Eu nunca fui mordido, mas eu tomei uma dentada uma vez numa bota, minha bota era de couro, e ela tomou 2 cortes que ficou para sempre, tá? Então, toma muito cuidado na hora de manipulação. O teiu agora é uma época que está nascendo o teiu. Ele tem a cabeça bem verde e um corpo mais acinzentado, escuro, e as pessoas acham um animal muito bonitinho. Realmente, ele é um animal muito bonitinho, ele vai ter em torno de 15 centímetros de comprimento, mas essa birosca cresce e vira o teiu. E é muito comum, principalmente em casa de praia ou em sítio, né? As pessoas, sem querer, cuidar ou ter um teiu no assoalho da casa, porque é um animal que se alimenta principalmente de ratos, e ele fica lá fazendo controle e acaba se desenvolvendo uns bichões bem grandes. Na contenção de serpente, tudo depende do tamanho. Então, aí a contenção da fênix, quando ela tinha 1 mês de vida, então eu faço é uma contenção muito mais tranquila, ela estava acostumada a ser manipulada. Aí uma Corallus hortulanos, uma serpente um pouco maior, que já chegava a quase 1 metro de comprimento. Então, sempre fazer a contenção da cabeça, mas é extremamente importante apoiar o corpo da cobra. Por quê? Porque a cobra se sente vulnerável. E essa serpente, que é uma cobra arborícola, ela é uma cobra amazônica, que ela fica no alto dos galhos, e ela fica apoiada esperando um pássaro ou um morcego passar para ela dar o bote e se alimentar. Se a gente não faz essa contenção e apoia o corpo, ela pode se mexer. As serpentes, os répteis, eles têm somente um côndilo occipital, que é um osso onde se encaixa, uma ponta onde se encaixa o atlas, que é a primeira vértebra. Então, a chance de ter uma fratura, uma ruptura, uma lesão, ela é muito grande. Né? Algumas serpentes, as pessoas gostam de fazer esse tipo de contenção, de pegar pela cabeça e esticar. Isso aqui não façam, tá? Isso aqui é um animal que estava morto, eu fiz a contenção, porque eu só estou mostrando um animal morto, não é um animal vivo, isso era uma cascavel, e isso é extremamente errado, porque eu acabo dando lesão na região do pescoço da serpente, tá? Então é contraindicado. Se for um crocodiliano, a melhor forma de fazer a contenção de um jacaré, por exemplo, é primeiro pegar o animal, que nem sempre é fácil. Uma vez feita a contenção, pula em cima do jacaré, enfia a bunda aqui, ó, no posterior, pega com as 2 mãos, fecha a boca, passa uma corda. Uma vez passada a corda, esse animal vai ficar tranquilo. Ele não tem força para abrir, tá? O crocodiliano, ele tem força para fechar. Aqui passamos a corda e eu botei os 2 dedos, as 2 mãos, desculpa, nos olhos. Então, quando eu vou fazer uma contenção física de um réptil, é sempre importante, né, que sempre que possível, tapar os olhos. E os lagartos e os crocodilianos, eles têm uma outra característica. Quando a gente aperta os olhos, eu vou fazer um estímulo vagal. E esse estímulo vai fazer com que o coração baixe um pouco a frequência. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um raio-x, que eu tenho que conter um réptil para fazer a radiografia, a gente aperta de leve os 2 olhos, de leve, tá? Não é para fazer botar o olho para dentro. Então, só faz a contenção dos olhos, aperta e solta, o animal vai ficar imóvel aí por 2, 3 segundos, que é o tempo para disparar, e logo em seguida o animal volta à movimentação. Quando a gente vai trabalhar com as espécies que são mais perigosas, né, como aí no caso dessas imagens, uma mamba negra, que é uma serpente peçonhenta, a contenção física ela tem que ser feita dentro de tubo, dentro de caixa especial. Então aqui um zoológico, né, com peças para manejo, produto para manejo. Então aqui ela está sendo manipulada dentro de um tubo que tem um orifício com uma pinça, retira o excesso de pele, né? A serpente é colocada numa caixa de contenção. Dessa caixa de contenção ela vai sair pelo tubo. Quando ela está dentro do tubo vai ser feita a manipulação. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de manipular uma espécie peçonhenta. Desaconselho terminantemente qualquer pessoa ter uma cobra peçonhenta em casa. Sabe? Acidentes acontecem e acontecem várias vezes seguidas. E se eu já conseguir fazer a contenção e colocar o animal no tubo, ou se eu não conseguir colocar o animal no tubo
eu consegui colocar o animal dentro da máscara, né, eu já consigo fazer, inclusive, a contenção química posteriormente. Então, eu faço a contenção física, coloco a cabeça da serpente dentro de um tubo transparente, faço o primeiro manejo nela, se for necessário fazer a contenção química, eu faço a utilização de produtos anestésicos inalatórios. Então, é muito comum as pessoas fazerem a contenção física da serpente através de um cabo de vassoura, de um gancho, mas quando a gente precisa de uma contenção química, não tentem aplicar uma injeção numa cobra. Vai demorar e normalmente não vai fazer o efeito que vocês esperam. A gente sempre trabalha com a contenção por anestesia inalatória. Ou coloca o animal dentro de uma caixa, como é o caso dessa víbora do Gabão, ou, como eu falei anteriormente, coloca a serpente dentro de um tubo, conecta o sistema de anestesia inalatória e faz a indução anestésica da serpente. Se for uma cobra maior, vocês conseguem colocar a cabeça inteira dela, como se fosse um cão ou um gato, dentro da máscara e consegue fazer a manutenção. Só que quem vai trabalhar com anestesia inalatória, o melhor sempre é fazer o quê? Colocar a tubulação na glote, né? Colocar um tubo endotraqueal. Qual é a vantagem de trabalhar com réptil? O réptil, normalmente, eles se alimentam de presas inteiras, então eles não ficam mastigando. Então, muitas vezes, eles demoram para se alimentar. Como eles demoram para se alimentar, a traqueia deles tem uma abertura mais rostral, né? Mais para frente. E essa abertura, ela fica o tempo inteiro entrando oxigênio enquanto o animal está se alimentando. Para quê? Para que não tenha obstrução. Uma outra característica, a traqueia desses animais, elas têm o anel totalmente cartilaginoso. O nosso é um parcialmente cartilaginoso. A gente tem a porção ventral aberta. Os anéis de cartilagem dos répteis, ele é totalmente cartilaginoso. Então, quando ele vai tentar engolir, o anel de cartilagem ele segura, ele evita com que haja um abaulamento, né, da traqueia. Então, esse animal, quando a gente vai fazer a intubação, é extremamente fácil. Abriu a boca, seja de uma tartaruga, de um lagarto, de uma cobra, seja lá do que for, eu consigo ver aqui, a abertura da glote. Então, uma vez coloquei o animal na máscara, o animal relaxou, ou coloquei dentro de uma caixa, o animal relaxou, abra a cavidade oral, abre a boca e faça a colocação da sonda. E uma vez com sonda, é muito tranquilo fazer o monitoramento desses animais. Aí um caso de uma piton intubada, né? E aqui mostrando uma jiboia aqui no Brasil, com um sistema toda ela entubada, colocaram uma sonda. Aqui mostrando um cágado, né? Um jabuti, onde o animal estava com um sistema de baraque, né? Fazendo a anestesia inalatória sem problema nenhum. O monitoramento anestésico, ele pode ser feito como se faz em qualquer animal. Então, aqui uma serpente com os monitores para fazer o eletrocardiograma, né? Ou então se coloca alguns sensores na língua para poder fazer o monitoramento, como está sendo nesse jabuti. Dá para se colocar o catéter, caso seja necessário fazer uma medicação. Então, muitas vezes se canula ou a jugular, né? Se tiver dificuldade, fazer uma flebotomia, que é aquela abertura da pele e colocação do catéter direto na jugular, ou mesmo para algumas espécies, principalmente dos iguanídeos, se tem como canular a cefálica e deixar um catéter funcional. Algumas espécies que são muito pequenas, se recomenda a utilização da intraóssea. Então, aqui uma seringa com propofol, fazendo a manutenção da anestesia, onde foi feita a intraóssea, em caso de necessidade, vai se fazendo a colocação. Como é que se faz, então, uma flebotomia, né? Então, a flebotomia nada mais é do que uma dissecação da veia, onde se coloca aqui, se faz primeiro a detecção da veia, abre a pele, observa onde está a pele, aqui, onde está a veia, faz a abertura, coloca o catéter, faz a fixação com ponto e fecha a região. Isso é um procedimento cirúrgico extremamente fácil, e quem nunca ouviu falar, quando pegar um cão com parvovirose extremamente grave, ou um filhote de gato com uma doença extremamente grave, com certeza, em algum momento do estágio, vai aprender a fazer a mesma técnica. Claro que alguns animais a gente precisa fazer canulações independente do momento, né? O que se faz algumas vezes é tentar colocar
um catéter na jugular. Alguns profissionais utilizam, inclusive, fazer ultrassom, né, para poder fazer a viabilidade e achar onde é que está o vaso, mas normalmente a gente não precisa, dá para pegar a jugular com certa facilidade. Uma vez o animal relaxado, né? Aí eu posso fazer depois disso tanto um procedimento cirúrgico, quanto fazer, por exemplo, uma videolaparoscopia do paciente. Sobre as drogas, gente, tem livro para dar e vender. No Tratado de Animais Selvagens 2, a edição que eu falei, tem uma série de drogas. Vocês podem usar quase tudo nos répteis. Medetomidina, midazolam, dexmedetomidina, tiletamina, zolazepam, ketamina, propofol. Tá? Então, os lagartos também têm uma vasta farmacologia que pode ser utilizada como vocês usam para qualquer espécie. O monitoramento, né, a monitoração do animal anestesiado tem que ser exatamente como vocês preconizam para cão e gato. Então, a primeira coisa é auscultar. Muitas pessoas usam o pulso oxímetro para poder fazer a manutenção, que às vezes é um pouco mais fácil, mas também, quando a gente consegue ter um Doppler, né, a gente consegue ouvir o som, fazer a auscultação através do Doppler facilita bastante o trabalho. Para quem nunca trabalhou com Doppler, é como se fosse um microfone que se encosta na região. O que chama a atenção? Aqui, ó, foi colocado gel. Para eu fazer a auscultação com o meu estetoscópio, de uma tartaruga, de um lagarto, de uma cobra, é ruim, porque tem muito barulho no diafragma do estetoscópio. O diafragma é a membrana, tá? Então, o que eu faço normalmente? Ou eu coloco um pano úmido, coloco uma gaze, umedece uma gaze, coloca sobre a região do coração, coloca o estetoscópio em cima, que vai facilitar bastante a auscultação do paciente, tá? Então, isso é uma forma de auscultar com uma qualidade muito maior. Os répteis também são passíveis de se fazer a epidural. Tem que ter um pouquinho de treino, tá? Mas uma vez o animal que tenha, né, um relaxamento da cauda, ó, aqui tem uma agulha, uma seringa com agulha, é fazer a colocação da agulha no espaço epidural e se faz exatamente como qualquer espécie. Então, aqui uma imagem anatômica. Então, tem um corte, foi aplicada essa substância azul aqui, ó, no espaço, tá? E de um traquemes. Então, eu entro com a agulha entre as vértebras, faço a colocação e faço a aplicação do anestésico. Então, aqui mostrando como é na prática. Então, eu tenho que movimentar, faço a movimentação para ver onde que se encontram as duas vértebras e eu faço a aplicação do anestésico nesse espaço. Os parâmetros, né, em répteis associados à dor, gente, é uma bagunça, tá? Então, tudo pode estar relacionado à dor. Pode ser não movimentação ou excesso de movimentação, animal que está comendo, animal que não está comendo, mudança na coloração, atividade, principalmente um intervalo muito grande na atividade, ou uma interatividade diferente de comportamento. Então, é extremamente complicado avaliar o padrão de dor nos répteis. Então, o que a gente normalmente faz? Um paciente réptil que eu suspeito de dor, que está doente, que está com problema, normalmente eu coloco ele no ambiente adequado, tá? Para principalmente colocar no ambiente com temperatura controlada e poder fazer a avaliação do animal. Mas a avaliação de dor em répteis, ela é extremamente complexa. Para vocês entenderem, até alguns anos atrás se falava que réptil não sentia dor, porque se cortava uma cabeça e o animal ainda continuaria mexendo, então ele não morria. Tá? Então existem algumas coisas sobre a dor dos répteis que não é bem conhecida. Claro que eles sentem dor, eles têm os receptores, eles têm a musculatura, só que a forma como ele manifesta a dor é uma forma extremamente diferente. Eu posso utilizar um opioide? Eu posso. Mas tomem bastante cuidado na utilização dessa medicação, que muitas delas acabam tendo um efeito colateral muito forte. Então, existem várias drogas analgésicas, né, vários protocolos que podem ser utilizados, dependendo da espécie. Então, o opioide é amplamente utilizado, mas lembre-se sempre, toda vez que eu for medicar um réptil, eu tenho que colocar ele num ambiente com temperatura controlada para poder ativar o seu metabolismo, já que eles são ectotérmicos, para só então eu ter uma efetividade em relação à medicação que eu vou usar. Mas eu, particularmente, tenho bastante receio de utilizar, principalmente, o pessoal usa bastante anti-inflamatório em grande quantidade em répteis, tá? Exame clínico dos répteis. Então, eu fui lá, chegou o paciente no consultório, fiz a anamnese, olhei o terrário,
fiz a contenção física. A contenção física não foi suficiente, eu fiz a contenção química. Mas em alguns lugares, algumas vezes, a contenção física é suficiente. Mas tem vezes, tem oportunidade que não precisa nem conter o animal. Então, uma vez contido, né, no caso aí uma jiboia, fazer os exames. Bom, quais são as condições, né, as doenças que um réptil pode ter? Gente, tudo. Ó, problema de vírus, debilidade, problema de pele, problema de cabeça, né, as encefalites, problema do fígado, as hepatites, problema renal, pneumonia, problema de pele, problema na boca, estômago, tudo. Tudo que vocês imaginarem pode ocorrer. Então, o que eu aconselho vocês? Primeiro é fazer uma boa anamnese. Terminou a anamnese? Olha para a cara do bicho. O que vocês podem me falar dessas duas fotos? O que vocês podem me falar dessas duas fotos? Na segunda foto, a água tá meio suja. A água tá meio suja, nessa foto da direita. Aqui, né? Isso. Tá. Bom ou ruim? Ruim. Por que essa água tu acha que tá suja? Falta de limpeza. Falta de limpeza. Tá. Puta, eu tinha limpado 6 horas da tarde, eu cheguei às 7 horas da manhã, desgraçado tinha feito cocô na bandeja. Isso era a foto do zoológico que eu trabalhava. Por que a cobra tá aqui em cima? Por que essas cobras são empoleiradas? Por que as cobras estão empoleiradas, gente? Alguém sabe me dizer? Não sei. Gente, é porque essas cobras são arborícolas. Porque elas vivem empoleiradas. Então, a primeira coisa que eu olho nesse recinto, quando eu chegava, era se elas estavam empoleiradas. Se eu encontrasse essas cobras no solo, eu sabia que teria algum problema. Então, é extremamente importante saber o bicho com o qual eu estou trabalhando. Então, cobra, Corallus hortulanos, que é essa daqui. E a Corallus hortulanos, Corallus caninos. Eu tenho que saber qual é a biologia delas. E a biologia delas é importante para eu poder fazer o quê? Para poder fazer a avaliação. Então, eu concordo com a Nicole, não era para estar com a bandeja suja, mas eu tinha limpado o dia anterior, mas eu aproveito para lá e olhar o cocô que ela fez. Então, eu já sei que essas duas serpentes são arborícolas, deveriam estar empoleiradas, já que tem fezes, eu vou lá e faço a avaliação, mas clinicamente elas estão bem. O que vocês me falam dessas imagens agora? Qual a diferença entre a cobra da esquerda e a cobra da direita? A da esquerda é uma Corallus hortulanos, cobra arborícola, a da direita é uma Piton molurus albina. O que vocês notam de diferente entre as duas serpentes? Tem alguma diferença? Eu vejo que uma tá enrolada e a outra tá mais esticada. Certo. E o que mais? Parece que a da esquerda tá um pouco machucada, não sei, mais descamada. Pele? Hã? Tá trocando de pele a da esquerda? Ela tá trocando de... Uma das características quando é trocando de pele, ela normalmente vai ficar com a pele esbranquiçada e o olho fica esbranquiçado. Como é que tá o olho dessa cobra? Normal. Vivo. Então o que tu acha que seria essa pele? Então pode ser lesão mesmo? Pode ser lesão. Ela tá com uma pele diferente do que é o normal. Às vezes a gente se preocupa em determinar, é uma desidratação, é uma troca de pele. Então, ó, essa cobra da direita tá com a pele lisa, bonita. Essa aqui tá com a pele toda enrugada. Então, essa da esquerda, ela tem que estar com algum problema. Eu sei que é uma cobra amazônica, é uma Corallus hortulanos, que ela é dependente de uma grande quantidade de água no ambiente. Aí, então, eu tenho que verificar como é que está a umidade do ambiente, que é extremamente importante para esse animal. É um animal que vive empoleirado, que isso é correto. Tem que ver se está começando um período de muda. Mas o olho bonito, assim, ó, vivo, me mostra que ela não está no início da muda. Então eu começo a encarar como um problema de pele. E o que vocês me falam dessa cobra? O que tem de diferente nessa cobra? Essa aqui é uma caninana, Spilotes pulatus. O que tem de diferente nela, pessoal?
que está acontecendo aqui como se fosse o pescoço dela? O que vocês acham que é isso aqui? O que vocês acham disso? Tá inchado para vocês? Parece que sim. E o que tu falarias de um pescoço inchado numa cobra? Não tenho ideia. Hã? Não tenho ideia. Não tem ideia? Mas tu acha que é a Vitória que tá falando, né? Isso. Mas, Vitória, se tivesse um cachorro com o pescoço inchado, o que pensarias? Inflamação? Poderia ser uma inflamação. Agora é o seguinte, quando tu chega perto de um cachorro, tipo um pastor alemão, qual é o primeiro padrão de comportamento do pescoço dele? Ele arrepia? Como assim? Quando tu chega perto de um pastor alemão que ele fica arisco contigo, ele arrepia o lombo? Um cão, quando Sim. chega perto dele, ele não arrepia? Para que ele arrepia? Defesa? Mostrar que tá... Mostrar que é maior, é um Isso. display de comportamento. Então, essa cobra caninana, ela tem o mesmo padrão. Ela tem pelo? Não. Então, se ela não consegue esticar o pelo, ela estica a pele, mostrando o quê? Olha, eu sou maior do que eu aparento. Não chega perto que eu vou te dar uma bocada. Então, esse padrão de comportamento é igual um cachorro eriçando o pelo. Então, esse é um padrão para esta espécie fisiológico. E aí? Às vezes vocês podem ter que atender, como eu já tive que atender, por exemplo, uma fazenda de jacaré. O que vocês podem me falar dessa imagem? O que vocês acham? Me conta. Acho que tem muito animal por um espaço só, ou não? Quem falou? Ariane. Ariane, por que muito animal por um espaço só, Ariane? Agora, pode dar algum tipo de disputa. Até poderia ser. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse uma granja de suínos, seria parecido? Faz sentido. Acho que seria. Então, aí vamos lá. O concreto tá cheio de cocô? Não, tá tudo limpo. Tá tudo limpo? Os animais estão um por cima do outro ou estão só se encostando? Só se encostando. Tem algum lugar que tenha muito jacaré, outro lugar que não tenha nenhum jacaré, ou eles estão mais ou menos distribuídos? Distribuído. O que tu acha agora, então, dessa criação de jacaré? Tá tudo certo. Se vocês usarem o conhecimento que vocês já têm, vocês vão começar a analisar de uma forma melhor. Aqui embaixo, eu tenho um campanário, que é esse aquecimento aqui, ó. Quantos jacarezinhos estão aqui embaixo? Nenhum. Ou seja, o local de aquecimento não tem nenhum jacaré. Aí é o que eu fico prestando atenção. Se esse campanário não está muito quente, porque os jacarezinhos estão todos aqui, ó. A galera está toda aqui nessa faixa aqui, ó. Ou se eles se assustaram comigo na hora que eu cheguei para bater a foto, né? Ou então eles estão num conforto térmico bastante interessante. Então a gente não pode olhar com uma cabeça de que é jacaré, eu não sei do que estão falando. Gente, olhem com o conhecimento prévio que vocês têm. Avaliem clinicamente. Como é que é a distribuição? Eles estão bem distribuídos? O ambiente está limpo? O ambiente está sujo? Porque isso aqui nada mais é do que uma criação de jacaré como se fosse de suínos, e é assim que se cria jacaré para o abate. Tá bom? Claro, na natureza a gente encontra isso. Vocês estão vendo que esse animal não tem a parte da mandíbula? E a língua está pendurada? Então, óbvio que um animal desse eu sei que está com um problema grave, né? Mas o animal em natureza vive muito bem, obrigado, sem problema algum. Uma outra coisa que chama atenção, as pessoas sempre me perguntam, é assim, quando eu pego esses animais, uma coisa é em relação à classificação. Então, toda vez que vocês pegarem um quelônio na mão, eu procuro saber, né, como está o plastrão. O plastrão é essa parte inferior do casco, tá? E eu procuro, nesse tipo de espécie, se a mancha preta é na junção entre as placas, né? Vocês podem ver em cada junção aqui, ó. Isso aqui é uma espécie brasileira. O norte-americano, ele tem a mancha como se fosse uma bolinha no meio do plastrão. Então aqui eu já consigo determinar qual espécie com a qual eu estou trabalhando, tá? Então é uma característica, né, que essas espécies sempre têm. Isso aqui é uma espécie brasileira. Então eu vou lá e olho
como é que está a pele, fiz toda a avaliação clínica, observei como é que estão os olhos, como é que está a movimentação, se ele está forte, se ele está fraco, se ele está hiporreativo, se eu coloco ele de barriga para cima, se ele reage pouco, se ele reage muito. Eu faço toda uma avaliação geral desses animais. Para quê? Para poder ter uma ideia, porque eu já observei o ambiente que ele estava, eu já observei o padrão de comportamento do animal dentro do recinto, agora eu faço o exame clínico propriamente dito. E muitas vezes eu tenho que partir para o exame complementar, né? Então, pegar uma tartaruguinha é fácil, agora eu quero ver botar a mão numa cascavel para fazer exame complementar. Muitas vezes eu tenho que coletar material biológico. Ah, mas professor, como é que eu coleto? Coleta como se fosse qualquer animal, né? Em alguns casos eu preciso de contenção química para poder fazer os procedimentos. Outras espécies a gente não precisa de coleção química nenhuma. Gente, a única coisa que não precisa aqui é pelos, porque esses animais não têm. Agora, o exame físico, coleta de sangue, ectoendoparasita, urina, isso aqui não é som do uretral, fezes e tecido, vocês podem fazer a coleta como fariam em qualquer espécie. Claro que a gente não é tão eficiente para coletar sangue quanto um mosquito, mas tem como fazer. Então, como é que se faz a coleta de sangue, por exemplo, em crocodiliano? A principal forma de fazer a coleta de sangue crocodiliano é aqui, ó, atrás do côndilo occipital. Então, vai até na divisa entre o crânio e o pescoço, vai ter um buraquinho ali, uma fossa. Encontrou a fossa, corre com o dedo entre duas primeiras escamas e faz a colocação da seringa agulhada para poder fazer a punção da veia. E uma outra forma é na base da cauda, onde tem uma veia e uma artéria que passa exatamente das vértebras caudais. Então, quando a gente vai com uma seringa ali, vai fazer a coleta. Gente, é a mesma coisa de coletar sangue de rabo de vaca. Se alguém já teve num curral, trancando o vaca e fazendo coleta de sangue de base de cauda de vaca, é o mesmo procedimento, não muda em nada uma espécie da outra. Eu posso falar de cadeira, porque há uma semana atrás eu tive que coletar 11 vacas e foi o mesmo procedimento. Quando a gente trabalha com outra espécie, como é o caso aqui desse jabuti, né, existe uma forma interessante que é vir aqui, como se fosse na axila do jabuti, faz o acesso com a seringa de forma perpendicular e tem uma forma muito fácil de fazer a coleta. Esse vídeo aqui travou, senão eu conseguiria passar para vocês eu fazendo uma coleta num jabuti. Uma outra coisa que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado na hora dos procedimentos, né, de fazer as avaliações. Alguns animais a gente seda, como é o caso aí dessa cobra do milharal, coloca ela em um estado letárgico, então ela foi feita uma sedação. Ela foi feita a sedação, tanto é que ela está entubada, porque eu posso fazer um exame ou mesmo a colocação de um produto ou de uma peça. A próxima está aqui. Então, em alguns casos, que eu tenho que fazer um exame clínico complementar, que eu tenho que fazer uma manipulação, a gente usa esse subterfúgio aqui, ó. Pega uma tesoura, no caso aqui uma pinça, coloca tripa de mico, que é essas duas borrachas, abre a cavidade oral do animal e consegue fazer a passagem de uma sonda. Isso aqui é extremamente interessante, principalmente quando a gente tem que fazer uma lavagem gástrica ou alguma coisa nesse sentido. Diagnóstico por imagem, eu posso falar para vocês desde hoje que talvez seja um dos recursos mais importantes na clínica de animais selvagens, que vocês devem utilizar sempre que possível para fazer atendimento. Aves, répteis, mamíferos, seja lá o que for. Radiografem os bichos. Então, a radiografia ela é extremamente interessante, porque ela nos dá uma noção muito diferente do que a gente vinha observando até o momento. Então, aqui, por exemplo, vocês conseguem ver esse lagarto aqui, ó. Olha a quantidade de chumbo que esse animal tem, né? Ele tem 2 projéteis maiores aqui, ó, um perto da coluna, um perto do pescoço, num pescoço e um perto do membro aqui, ó, na região da escápula. Por essa imagem aqui parece que ele está perto da coluna, mas a gente vê aqui ele está um pouquinho acima onde entrou. Então a gente começa a encontrar muita coisa que normalmente a gente não teria condições sem radiografia. Mesmo que seja uma tartaruga marinha, aqui é um animal que chegou no hospital do veterinário da Unisul, uma tartaruga coletada pelo pessoal da Polícia Militar Ambiental, levou para a gente avaliar, e uma das primeiras coisas que nós fizemos foi radiografar.
Alguém sabe me dizer qual é a técnica que se utilizaria? Como é que funciona um raio-x? Como é que é o diagnóstico por imagem? Como é que funciona um aparelho de raio-x? Como é que funciona um aparelho de raio-x? Como é que a gente prepara um aparelho? Alguém aqui já teve aula de imagem? Alguma vez na vida fez estágio? Alguém já fez estágio? Já, mas eu não lembro. Alguém mais? Algum dia fez estágio? Já fez uma radiografia na vida? Eu sei que um monte de gente já fez radiografia na vida. Porque eu já vi vocês fazendo estágio. Alguém sabe me dizer como é que se prepara uma máquina para fazer raio-x? Pessoal, não adianta nada. Vocês Fala. Põe a placa e ajusta o KV, né? Beleza. Põe a placa aonde, doutora Bruna? Põe a placa numa mesa própria. Tá. E na parte de baixo, né? Tá. Aí depois ajusta o KV. O que tem dentro da placa? O que tem dentro do chassi? Que é essa placa que está falando. Não é a película? Não é a película para fazer radiografia? Solta o som, Bruna, tá fechada. Isso. Beleza. O que é KV? Aí tu fala, aí eu vou pro aparelho. O que é KV? É a questão da iluminação ali, né? Tá, então vamos lá. O raio-x ele não ilumina, ele emite raio-x, certo? Então, o que o KV faz? Emissão do quê? Gente, quais são os 3 pontos importantes de uma radiografia? É KV, MA e tempo. Me expliquem isso. KV, miliamperagem e S. Me expliquem isso. Pode falar. Gente, KV, normalmente a gente entende como a força de penetração, tá? É a potência do raio que vocês estão mandando. MA e S, a miliamperagem, não dos aparelhos que vocês utilizam, normalmente estão associados, são juntos. Então, num português fácil para vocês entenderem. KV é a força de penetração. MA, S é o tempo de exposição. Então, quando você estiver fazendo uma radiografia, você tem que prestar atenção se eu estou com um tempo adequado de exposição e se eu estou com a quantidade de raios adequados para minha exposição. E é isso que vocês têm que prestar atenção. A quantidade numa superfície parecida, de mesma espessura, o tórax e o abdômen, a quantidade de KV é igual ou é diferente? Num animal que tenha, num cão, que tenha o tórax e o abdômen com a mesma profundidade, o KV é igual ou é diferente? Igual. Igual, dependendo da estrutura que eu estou buscando. Se eu estou querendo ver estrutura óssea ou se eu estou querendo ver, por exemplo, estrutura pulmonar. Às vezes eu tenho que fazer uma adequação. Mas, em geral, quando as estruturas são da mesma espessura, eu uso o mesmo KV, correto? Então, quando vocês vão fazer uma radiografia de um réptil, a primeira coisa é saber a espessura. Quanto de espessura tem? Segundo, se eu estou radiografando um quelônio que tem casco, talvez o KV seja diferente de um cachorro que não tenha casco. Então, eu tenho que observar, eu tenho que saber o que é o KV e o MAS para poder fazer a preparação do aparelho para fazer a radiografia. Existe alguma coisa que impeça de se retirar, de fazer, né, uma radiografia de um réptil? Não. Não existe nada. E eu já ouvi uma série de absurdos dizendo que não dá para fazer raio-x de tartaruga. Então, quando vocês ouvirem isso, vocês respirem fundo e falam, não, é possível de fazer, vai lá e faça o raio-x, que não tem problema nenhum em fazer a técnica. E aí, quando a gente faz a radiografia, então,
acertando o KV e o MA, o KV com penetração, MAS em relação ao tempo de exposição, a gente começa a ver as estruturas, né? Estruturas ósseas dos membros, coluna, cauda, membro posterior e crânio. E a gente começa a observar se consegue ver algo diferente. Quando vai fazer uma radiografia, por exemplo, de uma serpente, é a mesma coisa. Então, a gente, por exemplo, essa serpente aqui radiografada, eu consigo ver muito bem o pulmão desse animal. Olha que imagem bonita. Por que eu sei que isso aqui é o pulmão? Primeiro porque eu sei onde é que eu estou anatomicamente e porque ele tem ar. Concordam comigo que o ar fica escuro? Olha a radiografia aqui fora, ó. Aqui, onde não tem bicho, aqui tem ar. É preto. Tá? Agora, me chama a atenção que na porção final do animal, ó, aqui eu já sei que é a cauda. Tem uma grande quantidade. Vocês conseguem ver o ar aqui? Na porção final do animal? Então, se eu tenho ar no pulmão, é fisiológico. Se eu tenho ar no intestino, o que que é? Quando vocês têm ar no pulmão, desculpa, quando vocês têm ar no intestino, não vão peidar logo em seguida? Assim eu espero. Ou seja, esse animal, quando ele está com ar no intestino, ele está pronto para peidar, o que é difícil de fazer, mas me mostra, me determina uma fermentação intestinal. Então, a radiografia, eu consigo avaliar a parte respiratória, mas eu consigo também avaliar muito bem a parte digestiva na maioria dos répteis. Em alguns casos, me mostra algumas coisas diferentes. Então, aqui, por exemplo, uma serpente que engoliu um rato, uma serpente que engoliu lâmpada, e aqui, uma serpente que está pronta para defecar, para eliminar as fezes. Claro que isso aqui são radiografias muito mais bem elaboradas e trabalhadas, né? Não são radiografias comuns, mas essas imagens aqui eu uso para ilustrar para vocês que a radiografia consegue me mostrar, inclusive, ó, um material que está em digestão no trato digestório dessa serpente. Então, a radiografia ela é extremamente elucidativa e ela é indicada para fazer em todas as espécies que vocês forem trabalhar. Ultrassom, gente, ultrassom é uma excelente ferramenta, né? Ele consegue mostrar a parte de tecidos moles com uma qualidade muito grande, principalmente em lagartos e serpentes, mas tem que saber tomar cuidado com o probe que vai ser utilizado, né? Tem que ser um probe adequado para a espécie com a qual eu estou trabalhando, sempre utilizar o gel para evitar o problema e as alterações em relação à escama, mas não importa a espécie, eu consigo fazer a contenção física e consigo fazer uma boa avaliação. Então, aqui mostrando essa estrutura oval, né, dentro desse lagarto de barba, mostrando uma estrutura oval hipoecóica e aqui contendo um pouco de desenvolvimento. Então, aqui mostrando ó, a gestação nesta fêmea de lagarto barbudo. Uma coisa legal. Alguém vai falar? Eu tinha uma dúvida. Sobre o raio-x ali, tem que fazer 2 posições também em todos os animais? Porque, tipo, uma tartaruga parece que fica complicado, né? Fazer ela de lateral e dorsal. Tu concorda que nessa imagem de lagarto eu consigo ver um projétil quase na coluna? Uhum. E nessa daqui mostra que o projétil é subcutâneo? Sim, beleza. É importante fazer 2 projeções? Não. Isso, com certeza. Só porque nesse caso da tartaruga, assim, ó, daí foi feito nela ali, né? Aí fazer lateral também? Fazer lateral. Tá, como é que tu faria um lateral aqui nesse caso, então, doutor Heitor, já que é difícil? Responde aí, Heitor. Quem que perguntou? Foi o Alex, né? Foi o Alex. Alex, responde. Deixa de ser vagabundo. Então. Safado, malandro. Eu troquei a voz dos dois. Alex. Eu botaria de lado, né? É isso que tinha que fazer, eu acho, né? Mas agora, tu botaria de lado? Botar o raio-x de lado não tem como, né? Não esse daí da Unisul, né? Mas... Claro que tem. É só posicionar. Então, faria isso. E aí, como é que faz a contenção do animal? Igual, né? Deixa paradinho, então, se botar de raio-x de lado. Mas, tá, e como é que vai colocar a película? É por isso que eu tô te perguntando, né? Porque se eu soubesse, eu não perguntava, né? Coloca o animal em cima de uma lata de leite ninho, por exemplo, ou de um objeto alto,
tá? Apoiado. Posiciona a película 90 graus na lateral do animal, posiciona o raio-x e fotográfica ou roda o animal na tua mão e faça a radiografia. Entendi. Boa. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Ultrassom. Quando a gente vai fazer o ultrassom, muitas vezes em algumas espécies, porque o grande problema do ultrassom é ter a estrutura de continuidade. Então, uma coisa que se faz algumas vezes, é pegar uma luva, encher a luva de líquido, e a luva vai servir de apoio para colocar o transdutor. Então, enche a luva de líquido, ela transforma numa barreira cheia de água, o que vai facilitar bastante, então, o exame. Então, existem várias técnicas, né, vários truquezinhos que a gente aprende com o passar do tempo para poder fazer o ultrassom. Então, aqui o ultrassom direto, para fazer a avaliação do intestino, às vezes é uma janela pequena, pode dificultar um pouco, coloca a luva, que facilita bastante. E em alguns casos, né, quando a gente tem um aparelho com capacidade, a gente consegue fazer um ultrassom da cavidade celomática direto no plastrão do animal, mas aí tem que ter um aparelho com uma potência muito maior e de melhor qualidade. Uma coisa que eu sei que se usa bastante, a gente quase não tem aqui no Brasil, é a ressonância magnética. Puta, ressonância magnética é uma maravilha, né? Coloca o animal lá dentro, dá uma chapada nele se for necessário, e o aparelho vai fazer toda a avaliação com os cortes, mostrando exatamente aonde estão os ovos, quantos ovos são, qual é a qualidade, com a qualidade da imagem incrível, né? A gente pode fazer uma resolução extremamente alta, né? Mostrando aqui a cabeça, a musculatura com a parte óssea, ou toda a parte óssea do animal, tu consegue fazer os cortes dessa avaliação com uma qualidade bem maior, ou tu consegue quase que tirar toda a parte anatômica do animal e ver só a parte das as estruturas na cavidade celomática para poder fazer o exame. E a ressonância magnética também tu pode fazer as fatias, né, os cortes, mostrando exatamente onde está o animal, né? Então, estruturas como os pulmões, que estão na parte superior do corpo do animal, o fígado, o esôfago, o coração e aqui a vesícula biliar. Então, quando a gente vai fazer todos os novos testes, os novos exames, eles conseguem ter uma qualidade incrível, mas normalmente a gente não tem esses aparelhos para fazer a comparação. Então, o que se usa muito é o que tem, e o principal é raio-x, mas endoscopia, gente, é extremamente fácil de fazer. Eu acho que aqui nessa posição, Alex, tu vê a possibilidade de colocar um animal de decúbito lateral, né? Tem gente que usa tipo um apoiador ou um aparador. Aqui o animal está anestesiado. Tem uma pessoa controlando a anestesia e um outro veterinário controlando o endoscópio, onde, através dos aparelhos, faz a observação do animal. Aqui, fazendo uma videolaparoscopia do animal, nessa tartaruga de Galápagos. Então, ele mostra que também é possível fazer num réptil, inclusive para coleta de material, caso tenha que fazer uma biópsia interna. Aqui algumas imagens, né, que dá para fazer a traqueobroncoscopia, onde entra com o aparelho ou pela narina, né, a rinotraqueoscopia, ou entram direto pela abertura da traqueia, pela cavidade oral, que faz toda a avaliação, tanto da porção traqueal, lembre-se que os anéis são completamente fundidos, ou eu vou nos brônquios para poder fazer os exames. Existem alguns casos onde se faz uma abertura lateral para poder fazer acesso ao pulmão, né? Então se faz a abertura da pele, rebatimento da musculatura, penetração no pulmão. Lembre-se que réptil não tem cavidade torácica, por isso eles não têm pressão negativa, e o pulmão, ele é diferente, ele é fixo na parede do tórax, então ele fica um pouquinho mais fácil para manipular. Em alguns casos extremamente graves, pode-se fazer uma endoscopia direta. Quando é uma tartaruga, né, quando é um quelônio, dá para fazer uma perfuração com a furadeira, onde se faz a abertura e a colocação, né, da videoscopia para poder fazer a observação direta do trato respiratório. Pode ver que o pulmão é diferente, né? O pulmão é como se fosse todo aderido na parede e ele tem esse aspecto de sacos, não são alvéolos, colocando como se fosse uma massa, como vocês já estão acostumados a ver em mamíferos. Então, se faz a observação, então aqui uma penetração, pelo membro posterior, onde se tem a observação de diversas estruturas. Aqui o pulmão, o fígado está mais para cima, aqui uma parte das estruturas
de intestino que podem ser observadas, então consegue fazer o exame completo do animal com a endoscopia. Aqui uma outra imagem mostrando a entrada na endoscopia, nesse caso aqui em um lagarto, e aqui fazendo a avaliação também num lagarto, onde se faz a avaliação através da endoscopia. Então aqui mostrando os pontos, né, entra com o endoscópio, no outro local entra para bombar o ar para poder estufar, e num outro edifício se entra muitas vezes com uma sonda para poder ajudar no procedimento. As cirurgias são muito mais interessantes, elas são extremamente rápidas, né? Inclusive para fazer a coleta, como aqui, fazendo a coleta de uma amostra, né? Para se obter o tecido interno do animal, para poder fazer qualquer exame que seja. Eu não tenho muita experiência com endoscopia, infelizmente. Uma vez a gente trabalhou com um professor aqui na Unisul, que tinha o endoscópio, ele usa bastante em equinos, e eu fiz alguns testes uma vez com ele com cães, mas essa é uma área da medicina veterinária, que são as cirurgias por vídeo, né, que ganha cada vez mais força, e infelizmente a gente não tem nenhum profissional aqui na nossa região fazendo isso com grande frequência. Então eu creio que não só para animal silvestre, mas em geral seria uma porta de procedimentos que a gente pode abrir, e vocês deveriam pensar num curto período de tempo em fazer alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo.